Tá carregado? Transmitindo ao vivo. Não, mas qual você tá? Paulo Galinho. Qual? Essa. Não tem. Lá do supermercado foi depois do pode ser que você tenha Não, era apareceu na transmissão ao vivo. Eu achei que tô profundo. Esse é o seu? Ah, não. 10 aí, botar isso no espelhado cheio. Ok, era pra eu buscar na casa da Letícia, só que eu fui buscar 2 semanas depois. Ele vai me devolver meu PIN depois? Vai. Tem certeza? Não. Ah, é? Meu chefe tava tudo bruto. O Instagram tá funcionando. Mas o chefe dela tá bonitinho, tá arrumadinho, mas é difícil. Mas ele tá com a pulseirinha. Cadê o Rosane? O Sérgio tá aí no PIN? Sérgio, você tem PIN, Sérgio? Tá com Rosane PIN? tem. A Rosane tá aí, né? Rosane tá. Vou me emprestar um pro Alexandre e um pro Paulo. Tá com a Rosane dela. Eu posso ver se tá na mochila. Hã? Posso ver se o meu tá na mochila. Que ela não vai querer tirar o dela. É, eu também não queria tirar o meu, não. Você vai dar isso pro Paulo? Então vai ver. Boa noite, vamos começar? Cuidado. Meu nome é Gustavo, eu sou presidente do Diretório Municipal aqui do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença de todos. Esse evento surgiu de forma espontânea na semana passada, dado o assunto tão quente na mídia e entre todos. Quarta-feira tivemos a ideia e hoje já conseguimos organizar todas essas pessoas para estarem aqui e discutir esse assunto que é tão importante e tão relevante para o partido, inclusive, que é o partido que fala de liberdade, né? Então, eu quero passar a palavra agora para o Ricardo Angel, que é filiado novo, ex-candidato, um escritor e um jornalista de sucesso, conhecidos por todos no Novo, né? Agradecer ele por ter vindo e passar a palavra para ele para mediar nosso bate-papo aqui. Obrigado, Gustavo. Boa noite a vocês, muito obrigado por virem aqui, assim, num evento organizado tão rapidamente, numa segunda-feira, encavalada assim no meio do feriado, né? Segunda-feira. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, Diretório Municipal, por terem organizado esse debate sobre esse assunto tão importante. Só lembrando para quem chegou de Marte ontem, nas 2 últimas semanas, uma juíza condenou a 6 meses de cadeia um humorista por falar certos palavrões e ofender uma deputada. E pouco depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a censura a um órgão de imprensa, que é a revista Cruzoé, e também ao site Antagonista. Isso é uma coisa muito grave, nunca aconteceu nada parecido com isso desde a ditadura, tão grave assim. Então, vamos fazer essa conversa aqui. Eu vou apresentar os nossos convidados, depois a gente passa para perguntas e tal. Bom, aqui à minha esquerda temos as visitas. O Carlos Leone Siqueira, que é um advogado muito importante aqui do Rio, tem o seu próprio escritório, que é o Leone Siqueira Advogados, e é pioneiro na prática de direito tributário e direito societário no Brasil. Formado pela PUC desde 66, tem conduzido pessoalmente desde 1960. Olha aí, desde 1960. Gente que se orgulha nesses tempos de hoje. Tem conduzido pessoalmente com amplos poderes complexas e relevantes negociações no Brasil e em países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Itália, Suíça e Uruguai, atuando inclusive junto a organismos internacionais como o Banco Mundial e sua subsidiária, a International Finance Corporation, o IFC. Participou do Conselho de Administração das empresas Gerdau, do Grupo Bozano e diversas empresas então privatizadas pelo governo federal, tais como Uzi Minas, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, Cozipa e Embraer.
o presidente do Conselho de Administração da Embraer até a conclusão de sua recuperação e a negociação da entrada do conjunto das indústrias de defesa da França no capital da sociedade. Exerceu também o magistério como professor titular de Direito Tributário da pós-graduação oferecida pelo CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas da UERJ, em convênio com a Escola de Pós-Graduação em Economia da GV e a Ford Foundation. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque é muito longo o currículo do Carlos Leone, porque senão não vai acabar. Mas eu vou mencionar aqui, dar um depoimento pessoal, que o Leone é isso tudo aqui, um pouco mais que eu já estive na condição de cliente do Carlos Leone, e também do filho dele, e trabalhei com a filha dele anos, então a família inteira é de grande competência, quero registrar. É? Deve ter sido você que mandou, né? Mas o do Diego não é menor, não. Ele é mais jovem, mas também fez um monte de coisa. O Diego é jornalista do Antagonista e veio especialmente de Brasília para cá. Nós temos duas pessoas que moram em Brasília, o Diego e o Paulo Ganinho. Vocês vejam que pessoas valentes que estão aqui conosco hoje. Bom, o Diego é formado em jornalismo pela Universidade de Brasília. Enfim, passou por diversos veículos relevantes, foi repórter na cidade da editoria de cidade do Correio Brasiliense, passou pela editoria de economia, coordenou plantões, enfim, fez uma opção de coisas e agora está com o Antagonista. Esses são os nossos convidados. E aqui à minha direita tem umas figuras talvez mais conhecidas para vocês, que são o Paulo Ganinho, nosso deputado federal, o Chicão Bulhões e o Alexandre Freitas, que são nossos deputados estaduais. Bom, antes de fazer, eu vou pedir a cada um deles que fale um pouquinho sobre isso que a gente está vivendo, e antes eu vou falar algumas palavras. O Brasil é um país de tradição iliberal, né? O Brasil é um país muito autoritário, então certas liberdades fundamentais a gente não dá, talvez, o valor que outros países, democracias liberais, dão. Vou até mais tarde pedir ao Leone, que entende muito de como funciona isso nos Estados Unidos, para falar um pouco da primeira emenda, que é a que garante a liberdade de expressão nos Estados Unidos, do Bill of Rights. Mas por que é tão importante essa questão da liberdade de expressão, né? Seja no Brasil ou seja em qualquer outro lugar? A primeira resposta, mais ou menos óbvia, é que esse é um direito, né? É um direito fundamental. Você quer dizer alguma coisa, você deve poder dizer alguma coisa. Não é justo que alguém queira te proibir de dizer o que você pensa. Mas, afora isso, é uma questão mais concreta, que é o seguinte: a sociedade só avança se ela puder discutir novas ideias, né? Se você não discute novas ideias, você fica parado, não olha para frente. E as novas ideias sempre ofendem alguém. Não há como não ofender. Qualquer coisa nova e diferente ofende. Então, só para dar alguns exemplos, quando Cristo apareceu, as ideias dele ofenderam muita gente, né? A tal ponto que ele foi crucificado e os cristãos, quer dizer, quem gostou daquelas ideias foi perseguido durante 300 anos. Galileu, hoje está na moda, tem muita gente achando que a Terra não é redonda, né? Mas parece que a Terra é redonda. E quando Galileu foi um dos principais pesquisadores disso, anunciou o que na época não era verdade, eles evidentemente ameaçaram o Galileu de tortura, né? Antes disso, já tinham enfim, a Inquisição queimou muita gente por causa desse tipo de heresia. Então, o que hoje a gente, a maior parte de nós, eu imagino, acredita que a Terra não é redonda, mas é arredondada, que é uma coisa meio banal, apesar dos terraplanistas de hoje, isso foi uma coisa muito chocante, ofendeu muita gente. Quando Darwin anunciou a teoria da evolução, isso ofendeu muita gente. Ainda hoje aqui no Brasil existe gente que está se ofendendo com isso. Ainda há muita gente que se ofende com as ideias de Marx. Você pode concordar ou não concordar, mas a gente fica muito indignado e ofendido. Há muita gente que fica ofendida ainda com as ideias de Freud.
né? Você fala em complexo de Édipo, tem gente que fica furioso ainda com isso. Então, novas ideias são sempre revolucionárias, sempre subversivas e sempre ofendem muita gente. Então, é preciso que o direito de ofender esteja protegido, que você possa ofender. Adultos, uma sociedade forte tem cidadãos fortes que encaram bem ser ofendidos, não chamam a polícia se alguém xinga você ri, né? O Brasil tem uma preocupação com honra, tem inclusive, na Constituição diz que a liberdade de expressão está protegida, mas a honra também, é uma coisa meio esquisita, né? Então o Danilo Gentili não pode falar mal da deputada, que a deputada chama a polícia e bota ele na cadeia. Há muitas coisas que a gente vê hoje. A escravidão, né, acabou, mas porque antes houve um processo de discussão sobre isso, muito longo, e ofendeu muita gente naquela época. As mulheres não podiam votar, e houve muita discussão, e muita gente ficou ofendida, muito indignada, né? E o próprio conceito de liberdade de expressão ofende ainda muita gente, né? E você vê o Alexandre Moraes, o próprio Dias Toffoli, recentemente, falou assim, não, mas a liberdade de expressão não pode ser absoluta, que é uma maneira de dizer, eu não quero a liberdade de expressão que me incomode, né? É importante perceber que é claro que a liberdade de expressão não é absoluta, a partir do momento em que ela cria um perigo real para alguém, né? Você não pode chegar aqui onde a gente está e gritar fogo, todo mundo vai sair correndo, alguém vai se machucar, né? Você não pode permitir pornografia infantil, por exemplo, porque isso gera um risco real para pessoas, discurso de ódio. Essas questões são raríssimas exceções, e as pessoas que não gostam de liberdade de expressão ficam citando que não é um direito absoluto para impedir as manifestações mais básicas da liberdade de expressão, como, por exemplo, um sujeito xingar o outro, que é uma coisa que acontece o tempo todo nas nossas vidas, no trânsito, no Maracanã. Isso não significa risco para ninguém, né? Mas essas pessoas que não querem liberdade de expressão ficam dizendo que não pode ser absoluto. Bom, deve ser quase absoluto. Bom, voltando aqui para o nosso roteiro, eu vou pedir a cada um dos nossos convidados e dos nossos deputados para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar com o Diego, que é de alguma maneira o pivô, né, desta razão de ser da nossa reunião. O Diego escreve no Antagonista, não no Cruzoé, mas o Antagonista também sofreu censura. Eu vou explicar antes que ele tem certas circunstâncias em relação a o que e como ele pode falar, porque no Brasil a liberdade de expressão não está tão bem definida assim, e os advogados dele dizem para ele ser cuidadoso. Então, se você puder contar o que aconteceu, 3, 4 minutos. Vamos lá. Boa noite a todos. Agradecer o convite feito a mim, em nome do Antagonista e também da revista Cruzoé. Apesar de serem veículos diferentes, somos o mesmo grupo de comunicação. Começar contando que, recentemente, trocando mensagem com um deputado do Novo, ele me mandou: estou à disposição com a crase certa. E aquilo me chamou muito a atenção. Disse: deputado, Deus concede essa crase, que outros deputados possam aprender a usá-la devidamente. Então, fazer essa introdução contando esse caso para vocês. De fato, como diria Marco Aurélio Melo, nós estamos vivendo tempos estranhos, então eu estou aqui não como porta-voz dos veículos Antagonista e Cruzoé, mas como jornalista. Obviamente pertenço à equipe há 3 anos, fui o 4º homem aí, depois do Diogo, do Mário, do Cláudio, a compor a equipe, mas não estou falando o nome da empresa, estou falando em meu nome. O que aconteceu foi assustador, né? Não queria fazer tanto juízo de valor. O que o site tinha para dizer, já disse nas suas reportagens, já disse nas suas notas públicas, e a gente vai preferir continuar respondendo a tudo isso como jornalismo. Mas o que ocorreu foi que uma reportagem veiculada numa sexta-feira, que é quando a Cruzoé vai ao ar, baseada em um documento oficial que consta nos autos da Lava Jato, em Curitiba,
em que Marcelo Odebrecht, respondendo a uma pergunta da Lava Jato, esclarecia que quando se referia dentro da empresa Odebrecht ao amigo do amigo de meu pai, ele estava se referindo ao então advogado-geral da União, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. É importante ressaltar, para quem não leu a reportagem, ela está aberta para não assinantes, eu sugiro que leiam, mas o último parágrafo da reportagem diz que aquilo não era possível incriminar o ministro, mas que explicações seriam bem-vindas, né? Mas não foi isso que o próprio ministro entendeu. Então, na segunda-feira seguinte à publicação da reportagem, a revista Cruzoé recebeu a visita de um oficial de justiça, como já amplamente divulgado, e impondo a censura e uma multa diária de R$100 mil. Censura essa que viria a ser revogada depois de uma ampla repercussão aí, e o inquérito ainda está em vigor, né? E hoje Alexandre de Moraes, lá em Lisboa, no evento organizado pelo IDP, Instituto de Direito Público, do qual o Gilmar Mendes é um dos sócios, disse que o inquérito vai continuar. Então a gente ainda não sabe até onde isso vai, a gente vai continuar fazendo jornalismo. Teria oportunidade de falar durante o debate um pouquinho, mas a liberdade de imprensa, ela aumenta o acesso à informação. E é isso que o Antagonista tem feito nesses 4 anos de vida. A gente tem contribuído de alguma forma, assim acreditamos, para popularizar o noticiário político, né? Os cadernos de política nunca foram os mais lidos, eram os mais badalados, os mais glamurosos, mas nunca foram os mais lidos dos grandes jornais. O caderno de esportes talvez seja o mais lido, mas o Antagonista conseguiu popularizar um pouco esse noticiário político e, acredito eu, pela forma de mastigar a informação, aquilo que para muita gente é crítica, a gente vê como um elogio. As nossas notas são curtas, são rápidas, não precisa chamar de Luiz Inácio Lula da Silva, a gente chama de Lula, todo mundo sabe quem é Lula. A gente diz o que tem que ser dito, a gente deixa muito claro o que nós somos, quais são as nossas bandeiras, apesar dessas bandeiras poderem ser mutáveis. A política é como nuvem, já disseram uma vez, né? A gente olha agora, está de um jeito, olha de outro, está de outro jeito. Eu saí de Brasília hoje de manhã, a reforma está de um jeito. Quando eu voltar amanhã de manhã, a reforma da Previdência vai estar de outro. Mas as pessoas, de maneira geral, sabem o que o Antagonista pensa em relação à reforma da Previdência, em relação à prisão na segunda instância, em relação ao foro privilegiado. Então isso também certamente contribui para que a gente tenha tido o sucesso que a gente tem, refletido na nossa audiência estrondosa, que tem crescido a cada dia, apesar de alguns acharem que não. O Antagonista tem aumentado a sua audiência cada dia mais, e vai vir aí o Antagonista Mais, um novo projeto da gente que vai ser anunciado ainda esta semana. Queria começar dizendo apenas isso, e durante o debate tenho mais ainda a acrescentar, acredito eu. Então, ótimo. Obrigado, Diogo. Vou passar para o outro brasiliense da sala, aqui, Paulo Ganini. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Acho que o Gustavo, na quarta-feira passada, mandou uma mensagem no grupo que a gente tem com os mandatários do Rio de Janeiro e mais alguns membros do diretório, falando: gente, vamos fazer um evento sobre liberdade de expressão. E a gente tinha acabado de acontecer esses fatos que tanto o Rangel quanto o Diego relataram agora, e eu falei: vamos sim, porque é muito importante. Eu acho que a gente está num momento em que muitas pessoas nos últimos meses, e inclusive durante a campanha presidencial e após a campanha presidencial, colocavam em xeque a nossa democracia vindo do Poder Executivo, do presidente eleito. E hoje a gente vê, na verdade, o risco à democracia vindo de um outro poder, do Judiciário, em especial da nossa Suprema Corte, através da censura, através do limite à liberdade de expressão, tudo isso que a gente viu nos últimos dias. E eu acho que a gente, como pessoas interessadas com a política, interessadas com o futuro do Brasil, a gente não pode se calar perante essas situações, e a gente tem que atuar da forma que a gente pode, né? Eu, como deputado federal, seja através de algum projeto de lei, seja através da minha manifestação pública, até pela facilidade
que eu tenho em me manifestar por causa das minhas redes sociais, por causa do acesso à imprensa e tudo mais, seja nós aqui como partido político ou pessoas que se preocupam com o nosso futuro, que são essas pessoas que estão aqui hoje, numa segunda-feira, tendo sido convidadas depois de menos de uma semana e no meio de um feriadão. Então, acho que é fundamental a gente estar debatendo isso aqui hoje. É um tema que a gente não pode ficar calado, em todos os sentidos. Acho que a gente tem que estar o tempo todo... A liberdade é algo que a gente conquista e tem que reconquistar todos os dias. E nós, como partido que preza muito pela liberdade em todos os sentidos, a gente tem que se preocupar também com a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E a gente não pode esquecer que parte de muitas das denúncias que a gente teve nos últimos anos, que levaram a gente a prender muitos corruptos ou pessoas ligadas a algum tipo de corrupção, vieram também do trabalho da imprensa. Então a liberdade de expressão não é só uma questão de democracia, ela também influenciou no momento que a gente tem hoje politicamente, em que a Lava Jato e várias outras medidas conseguiram colocar na cadeia aqueles que a gente sabe que usaram do poder público não para beneficiar a população, mas para beneficiar si próprio. E acho que esse movimento até também é parte do que o Novo acredita e do que a gente que está aqui hoje acredita. Inclusive, sem isso eu não teria sido candidato a deputado. Então, acho que quando a gente consegue mobilizar, e até agradecer mais uma vez aqui o Diego, que veio de Brasília para estar participando aqui desse evento, acho que isso é fundamental e a gente tem que sair daqui hoje com mais vontade ainda de brigar por essa liberdade, brigar por aquilo tudo que a gente acredita, porque se a gente se calar e aceitar que qualquer atitude, seja hoje do Judiciário, seja do Executivo, do Legislativo, que fira a nossa liberdade, a gente não pode ficar calado. Sem isso, a gente não vai manter a nossa democracia, não vai manter a nossa liberdade. Então, acho que o assunto é muito sério. Eu acho que a gente tem que estar falando sobre isso com frequência. Espero que não com uma frequência tão grande, porque se a gente está falando com isso com frequência, é sinal que a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade está sendo colocada em xeque. Mas sempre que algum caso como esse acontecer, a gente tem que se unir para combater. E aí eu acho que alguns pontos aqui foram falados, né? O Rangel introduziu muito bem o assunto, e a gente não pode... o limite entre o que é liberdade de expressão e o que é censura e o que é ditadura é muito tênue. A gente aceita hoje alguma coisa, amanhã a gente está numa bola de neve que a gente não sabe onde vai parar. Então acho que a gente tem que estar debatendo, e eu me manifestei bastante nesses últimos dias. Quem acompanha minhas redes viu isso, quem me acompanha na TV Câmara ou qualquer outro viu que eu me manifestei falando sobre esse tema, porque eu acho que se eu, que tenho até inclusive talvez não é o foro privilegiado, mas a imunidade, obrigado, a imunidade, não me manifestar, imagina aqueles que não têm, né, que estão sujeitos ao que aconteceu lá em Brasília, inclusive, né, tem um general do Exército que teve sua casa invadida porque ele simplesmente se manifestou contrário a um dos ministros do STF. Então acho que a gente tem que estar atuando, e quem teve o bônus de ter sido eleito tem que também ter o ônus e a responsabilidade de agir em situações como essa. Então vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, acho que é um dia importante. E queria destacar aqui a presença do nosso deputado federal de Minas Gerais, Thiago Mitrô. Levanta aí, Thiago. Deputado federal, esse com cara de estagiário. Corpinho de 21. Eu queria até propor aqui, se vocês acharem uma cadeira, colocá-lo aqui na mesa com a gente, para ele participar de alguma forma desse debate. Apoiado. Concordam? Quem concorda? Vai achar uma cadeira aí para o Thiago. Estou aqui por enquanto. Obrigado, Paulo. Vamos pela ordem aqui, então. Chicão, diga lá. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Todo mundo. Acho que eu quebrei o microfone. Boa noite, gente. Fico feliz de estar todo mundo aqui hoje numa segunda-feira, né, pré-feriado, em cima da hora, assim também. Queria agradecer e parabenizar os diretórios, né, do Rio do Novo, tanto estadual como municipal, por organizarem a iniciativa rápida. Parabenizar também os nossos voluntários que estão aqui, além de estar aqui no dia de hoje, estão aqui ralando também, ajudando o Novo
porque acreditam, porque trabalham junto com a gente também. Então, obrigado a vocês, parabéns a todos que passaram de casa. E esse eu acho que é um tema bem interessante. O Ricardo comentou dos terraplanistas. Eu vi um documentário no Netflix dos terraplanistas esses dias, e eu acho que isso tem bastante na política hoje em dia. Não necessariamente políticos, mas na política. Porque tem um cara que vira e fala assim: sabe como é que eu sei que está errado, que a Terra não é redonda? Eu estou vendo minha cidade ali, ó. Então, como eu consigo ver minha cidade em linha reta, só pode ser reto, só pode ser plano. Eu acho que a gente costuma fazer muito isso na política, e em política sobre temas muito mais complexos, e que a gente arruma respostas só porque eventualmente a gente está vendo, num primeiro momento, a nossa cidade numa linha reta, achando que efetivamente aquilo ali é uma verdade. E esse tema da liberdade, eu acho que é um dos mais interessantes que a gente pode discutir, debater, não só porque estamos num partido com veia liberal, que gosta e trata muito da liberdade em todos os sentidos, mas porque eu acho que é o nosso grande tema aí do século XXI, né? Não só a liberdade das instituições, mas como, por exemplo, tratamento de dados, por exemplo, algoritmos, por exemplo, eleições. A gente viu recentemente uma crítica no TED de uma jornalista colocando a culpa no Facebook, no Google e no Twitter por deturpar a democracia, e na verdade é uma grande plataforma de opinião, né? Então, certamente abriu também uma discussão sobre todo esse tema complexo que será carregado por nós adiante aí, de como lidar com a liberdade para as ideias que odiamos, que aliás é o título de um livro que eu recomendo a todos vocês, de um jornalista americano chamado Anthony Lewis, que fala justamente sobre a evolução nos Estados Unidos da ideia de liberdade e como ela se concretizou através de julgamentos na própria Suprema Corte americana dentro dessa linha de liberdade de expressão. Como é que ela nasce, como é que ela evolui e como os tempos vão se adaptando na medida em que a gente vai evoluindo também como sociedade. As cortes e os ministros passam a ter um olhar mais sensível e diferente também de acordo com o momento. Como no Brasil a gente não tem uma tradição muito institucionalizada de decisões, né? A gente tem um sistema jurídico diferente do americano, a gente tende a querer colocar tudo em lei, né? Tudo tem que estar na lei, a gente tem que regulamentar por lei. E muitas vezes nesses temas que são tão vivos como liberdade, ao fazer isso a gente acaba eventualmente acertando pela metade, o que cria muitas vezes algumas discussões também interessantes. Por exemplo, será que o Supremo Tribunal como instituição deveria ser demonizado nesse caso? Ou será que os ministros deveriam responder pelas suas atitudes ao colocar o Supremo Tribunal nessa situação? O Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou uma DPF, que é uma ação que discute justamente preceitos fundamentais em relação à lei da imprensa, e julgou a lei da imprensa inconstitucional. Foi uma discussão bem interessante, inclusive, porque essa lei da imprensa tinha sido feita na época da ditadura, em 67. E ela tinha alguns trechos que alguns ministros entendiam que poderiam ser assim, recepcionados pela Constituição de 88 e que eram realmente interessantes, como uma forma, por exemplo, de compensação ou indenização caso houvesse um excesso na liberdade de expressão. O que é esse excesso na liberdade de expressão? Acho que também é uma coisa que a gente pode colocar em debate. Mas no final do dia julgaram a ação inconstitucional e revogaram a lei de imprensa, ou seja, isso foi visto como uma vitória da liberdade, isso foi visto como uma evolução, quer dizer, tirar essa regulamentação. E tem trechos de votos de ministros como Menezes de Direito, como o Celso Mello, que inclusive foi do Supremo Tribunal, que fazem uma defesa absolutamente enfática da liberdade de expressão, e hoje a gente foi motivado a estar aqui justamente por atos praticados, principalmente pelo presidente atual da Corte, o ministro Dias Toffoli, e, obviamente, aí, um seu momentâneo ou de ocasião braço direito, o ministro Alexandre de Moraes, tocando a relatoria desse inquérito, né? Esse inquérito aberto pelo Supremo Tribunal, que, aliás, causou um grande rebuliço sobre a própria constitucionalidade do ato de abrir esse inquérito em primeiro lugar, independente se contra determinados meios de comunicação ou se em relação a todos, né? Porque, como o Danilo mencionou, pessoas, por exemplo, como o general reformado, tiveram a sua casa revistada com mandados emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, sem nenhuma provocação da entidade que deveria fazer, que é o Ministério Público, que inclusive se insurgiu muito contrário contra esse método, e outros ministros também se apresentaram. Então,
Acho que isso é um debate bem amplo, bem rico. Eu fico feliz que a gente esteja dando início a ele aqui e tenho certeza que a gente terá a oportunidade de falar muito sobre ele ainda. Obrigado. Boa noite. Todos estão? Boa noite. Eu recentemente fiz um discurso em plenário em que eu classifico a liberdade de expressão, e aí a liberdade de imprensa está inserida dentro da liberdade de expressão, como a mãe de todas as liberdades no mundo civilizado. É ela que dá a sustentação e a estabilidade das democracias. Tanto é que quando alguém está querendo transformar um país numa ditadura, você vai direto na imprensa, que você consegue mexer com toda a estrutura institucional de um país. O problema da liberdade de expressão é que o exercício pleno dela exige de nós uma tolerância quase que descomunal. Quando eu sou um defensor ferrenho da liberdade de expressão, eu acho que não existe o direito subjetivo de não se ofender numa sociedade livre e democrática. O discurso qualitativo, ou seja, de transformação, ele exige a ofensa. Eu, por exemplo, hoje eu fiz questão de vir com uma camisa que está escrito: Fidel já foi tarde. E aqui está, desde 2016, queimando no inferno. É óbvio que esse é um discurso que ofende, que se você for familiar do Fidel, então você vai achar isso um absurdo, uma ofensa extraordinária dentro da sua moral subjetiva, vai te causar desconforto. Se você achar que Fidel foi um revolucionário e o pai da democracia, você também vai se ofender. E aí o debate que a gente tem que ter dentro da sociedade é até onde o Estado deve se importar com a ofensa subjetiva. Porque é muito fácil a gente colocar ali na balança, mas então isso quer dizer que alguém vai poder xingar minha mãe de sei lá o quê? Porque o instamento burocrático, ele consegue desvirtuar os mecanismos legais de uma forma extraordinária. Um juiz, por exemplo, um promotor que goza de vitaliciedade, ele nunca pode se achar no direito de se ofender por conta do que alguém disse ou deixou de dizer. E aí eu trouxe aqui para o debate 3 casos. Um foi lá de uma associação de juízes no Paraná, em que uma publicação questionou o aumento de salário dos juízes e promotores, e essa associação fez um trabalho quase que muito autoritário, saiu distribuindo processos em diversas varas, algumas a 3 horas da outra, então obrigou toda a equipe de jornalismo que assinou a publicação a ficar indo de comarca em comarca. Você achar que isso não é um atentado à democracia é algo completamente impossível. O outro óbvio é o caso do Danilo Gentili, que ilustrou, ele basicamente está sendo criminalizado por uma falta de educação. Você pode argumentar, sim, ele se excedeu e tudo mais, mas esse é o preço da liberdade. Se a gente quiser que o judiciário seja um agente de promoção das boas maneiras, a gente não vai conseguir viver com a liberdade de expressão. Um caso também muito peculiar é o da Clarissa Garotinho. E eu disse isso em plenário também, para que não reste dúvida, eu acho que Campos teve como a pior tragédia a família Garotinho. Mas a gente precisa se colocar quando tanto a liberdade individual e as prerrogativas de determinadas funções são claramente violadas. Então ela recebeu uma segunda condenação por ter falado mal de um ex-presidente do Tribunal de Justiça, e ela tomou uma condenação de R$100 mil. E um outro caso que foi muito particular, já porque eu estava no escritório, que foi, o nosso escritório, ele estava fazendo uma dissolução de uma sociedade, havia suspeita de que o juiz estava favorecendo o administrador que foi nomeado por ele. A gente entrou com um agravo. No agravo foi dito que ele poderia sim estar favorecendo e havia já em curso investigações do CNJ nas várias empresariais daqui do estado do Rio de Janeiro. Ganhamos o agravo e aí o juiz decidiu entrar com uma queixa-crime. Ele entrou com uma queixa-crime alegando calúnia, o Ministério Público alegou que foi difamação e o juiz condenou por injúria.
E aí, só para vocês terem uma ideia, o argumento do juiz para condenar, ou seja, a ofensa à honra, foi afirmar que o magistrado julga desta ou daquela forma para blindar o administrador que teria sido nomeado para a obtenção de vantagens pessoais, que eventual realização de perícia determinado por outro magistrado seria capaz de desvendar algo que serviria às investigações do CNJ, sem sombra de dúvidas demonstra dolo direto no escopo firme e deliberado de atingir a honra do magistrado e torná-lo de pequenez que lhe incapacitaria de julgar este processo, mas todo e qualquer outro, tamanho enxovalhamento. Ele basicamente disse que você insinuar que um juiz poderia ser até corrupto no seu julgamento ofende a honra. E é interessante que nessa mesma sentença ele diz que são pouquíssimos os casos de corrupção dentro do judiciário e que no STF nunca houve nenhum caso de corrupção. Porra, talvez você, qualquer um que acusa um juiz vai tomar uma condenação de 100 mil, de 30 mil, que foi o caso, o juiz condenou um dos advogados a pagar uma multa de 30 mil, obviamente revertida em benefício do juiz, querelante. É óbvio que você não vai ter tantas acusações assim, porque as pessoas vão se sentir coagidas. E eu repito, juiz goza de vitaliciedade. Vitaliciedade e estabilidade também de outros agentes públicos é uma prerrogativa que garante a estabilidade do cargo, independente daquilo que você está sendo acusado. Então, para o agente público, é algo muito mais grave você permitir que ele se ofenda. É óbvio que a gente precisa garantir direito de resposta. Eu, por exemplo, nesse curtíssimo tempo de mandato, já fui acusado de furador de fila de velhinho, lá na LERJ, e de ficar dando pulinhos em plenário junto com o pessoal do PSL. Eu poderia me sentir extremamente ofendido. Eu, sinceramente, eu rio desse tipo de notícia. E é óbvio que o meu direito de resposta tem que ser garantido. Mas esse é o limite de um agente público. Ele não pode achar que, estando na vida pública, ele não vai se ofender, ou que ele não pode ser acusado do que quer que seja. Ele deve satisfação a todos aqueles que pagam o seu salário. E esse caso do STF, ele é sim uma ameaça muito grande à nossa democracia. Não é aceitável que um judiciário se ache no direito de abrir um inquérito, presidir um inquérito, sem a participação do órgão de acusação e determinar diligências à sua conveniência e fazer buscas e etc. E ainda perseguir veículos de imprensa e cidadãos que... E é tão ridículo, porque tem um caso de um policial civil que parece que ele falou um negócio tão besta, e a publicação acho que tinha, sei lá, 3 curtidas. É um negócio tão inexpressivo que chama muita atenção. Isso precisa ser muito combatido. E eu espero lá que a nossa bancada parlamentar do Novo tenha bolas suficientes de ir contra esse tipo de atitude, porque o judiciário precisa de limite, os agentes públicos precisam de limite, e eu acho que essa renovação do Congresso é a única coisa capaz de impor um limite que o judiciário precisa. Obrigado. Obrigado, a gente vai conversar aqui nós um pouco, depois vamos abrir para perguntas. Será que para ilustrar, daria para a gente colocar aquele vídeo lá que eu trouxe? Se estiver... Está pronto? Eu trouxe um vídeo que ilustra bem que eu acho que um agente público que detém sim uma superioridade diante dos administrados, é esse tipo de postura que a gente tem que ver nos nossos agentes públicos. Jobs with a mellow vibe. Here's one. What's the day on that? I'll have to plead guilty if I got to work. I can't take the court, take the day off. Yeah, cold. Now just give me the damn thing, let me get out of here. I didn't do nothing wrong, and I know I did. Now let me get the... This Maine State Trooper is just hanging out, listening as the driver mouths off. It's just about ready to get... You're ripping me off, and I didn't deserve it because I didn't do nothing wrong. You probably said my pipe law trying to break that foot. Get someone in the 40 miles of whatever the frig it is. I never saw the sign. I saw it 55, and I was doing 57. That's all I know.
me the thing and I'll look at the date. If I'm working, I'll pay the fine because I can't afford to take a day off. And if I'm not working, I'll plead not guilty because I know why I'm not guilty. There. Now, are you a state or local? Looks like you're a state trooper. Get back and pick up some more guys and run up the friggin' deficit on working men. Give me the damn thing, let me get out of here. What I need you to do is sign the X so I can explain this to you. It ain't no explaining. I got picked up for speeding before. You're guilty and you pay the fine and hope your insurance don't go up. And you try not to speed the next time. And that's what I've been trying to do for 4 or 5 years, and it's worked damn good until I run into you and you laugh. Sincere. Seems like the guy's about done? Yeah, I guess again. Read the back of this hard copy. This will explain how you can have a trial if you want. On the back, that'll explain it. Attaches an envelope. See? With a stamp on that, you mail that in. They'll tell you what to do. I can afford the stamp. The fine's right here, sir. It's $137.50. Yeah, it's crazy! I get crazy! My wife took money out of her! The calculator, she's working to pay my insurance so I wouldn't get picked up by crazy! If you don't pick this up, sir, I'm going to summon you for littering. Crazy! I won't keep it speed if you There's some more right there. I've never heard of a phone like that in my life, you fuck! Let me get the out of here, son! That miserable gee, crap! I don't mind, I feel bad for the guys that are working, I pay my taxes, a good bunch too, let me tell you. I'm giving you a warning on the failure to produce insurance. That's expired. You get this economy going again and start treating people fair and get out like you to do something decent and still picking up some innocent guy that wasn't speeding to begin with. Bye. Most places we know, the trooper would have kicked the guy's butt. Yeah, or worse. Dude's lucky he ran into the world's most patient cop. Cops with a mellow vibe. Here's... Isso que é liberdade de expressão. Dia a gente vai ter representante do Estado assim, né? Thiago, quer falar? Ou não quer falar? Chegou aí, não estava esperando? Fala aí, cara, deputado. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Obrigado. Estava com expectativa de assistir vocês aqui hoje, mas obrigado pelo convite, Guerinho, prazer. Minha sorte que eu escrevi um artigo sábado no Nexo sobre esse assunto, então eu tenho algo aqui para falar de bate-pronto. Mas primeiro, acho que esse é um assunto, obviamente, muito em voga essa semana, mas é importante a gente entender que o Brasil nunca teve liberdade de expressão. Desde a época da monarquia, né? Na monarquia, eu fui levantar esses dados esses dias, você não tinha uma lista de obras que não podiam ser publicadas por serem profanas ou por irem contra os valores da monarquia. Você não podia defender Estado laico, você não podia defender a República. Daí veio a República, o que você não podia mais fazer? Defender a monarquia. Passou a ser proibido você exaltar a monarquia no período da República. No período do Estado Novo, na ditadura do Vargas, você tinha um órgão institucionalizado, que era o Departamento de Informação, o DIP, e propaganda, que inclusive eu fui visitar a LERJ esses dias e lá tinha a história do DIP e tudo, que era um órgão institucionalizado para que se proibisse, censurasse veículos de imprensa, etc., que foi uma prática que depois do AI-5, na ditadura militar, a gente também teve. E na redemocratização você já teve inúmeros casos, o caso da Cruzoé não foi o primeiro, de retirada de venda de obras, seja músicas, livros, artigos e publicações desses últimos 30 anos, que com alguma frequência isso era retirado ou você tinha setores da sociedade pressionando para que determinada publicação não fosse publicada ou que fulano que disse tal coisa tivesse que sair de circulação. Então, infelizmente, acho que não é arriscar aqui muita gente dizer que o Brasil nunca viveu um período de liberdade de expressão plena, dado tantos acontecimentos desde a época do período monárquico. Eu acho que os acontecimentos das últimas semanas,
né? Teve o caso da Cruzoé, o caso da Danilo Gentili, mas também a gente teve inúmeros outros casos que aconteceram, mas chama muita atenção que sempre que é contra alguém que está numa posição de poder relevante, a reação é desproporcional, né? Até por esses mesmos pessoas que agora estão imputadas ali, elas estarem com a caneta na mão e poderem imputar essas penas. E dando em linha com o que o Alexandre levantou agora, qual que é a resposta que a gente vai dar no Congresso para isso, né? A gente já protocolou, o Vinícius Poit, colega meu do Ganime lá, um projeto de lei para que a gente retire a criminalização da injúria e difamação. Que é óbvio que as pessoas têm que ser liberdade com responsabilidade, o que a gente defende aqui no Novo, então é óbvio que as pessoas têm que responder em relação à responsabilidade que elas têm, a liberdade que elas têm. Não é que você pode sair falando o que quiser e nunca ser responsabilizado por isso, né? O Rangel deu vários exemplos aqui de quando, né, a sua liberdade de expressão, na verdade, ao ir contra a responsabilidade, você tem que ser imputado com aquilo. Agora, o peso da consequência, você prender alguém por 6 meses, né, por ter dito algo que você não gosta, que eu particularmente acho de péssimo gosto, aquilo para mim não é nem piada, o que foi feito, né? Acho que é bom falar que nós não estamos concordando com o que foi dito. A gente está aqui defendendo a liberdade do outro de dizer, por mais que você não concorde. E acho que criminalizar, você colocar na cadeia alguém que disse algo que você não gosta, é uma reação desproporcional, né? Então, isso que a gente está defendendo lá no Congresso é que tem a responsabilidade civil sobre aquilo, seja o direito de resposta, seja você a retratação de alguma forma, eventualmente até uma indenização, né, caso o que você falou teve perdas econômicas para a pessoa que foi alvo da sua fala, né, mas não a prisão. É engraçado que pessoas que defendem penas alternativas para inúmeros outros crimes estão tentando colocar na cadeia quando elas são ofendidas. Eu sou a favor de colocar na cadeia as pessoas por uma série de coisas que hoje a gente prende, né? Mas quando você vê alguém que defende determinada linha sendo incoerente quando ela é atacada, aí a gente vê quem está defendendo o que no fundo, né? Então, enfim, vou me estender muito não, porque eu estou aqui de bico nessa mesa, mas acho esse debate super interessante. Nós vamos sim defender fórmulas de você modificar a legislação para isso, mas acho que o principal, até em linha com o que a gente acredita em inúmeras frentes aqui no Novo, o principal para mim é a gente mudar essa cultura no Brasil de que eu posso falar o que eu quiser, mas quando o outro fala contra mim, isso tem que ser criminalizado, né? Eu posso ir naquelas obras ou naquela exposição de que eu gosto, mas quando é uma exposição que vai contra o que eu acredito, ela tem que sair de circulação. Acho que o principal aqui no Brasil, para mim, é a gente mudar a cultura. Eu acho, de certa forma, didático isso ter acontecido em um campo ideológico que não necessariamente está sempre defendendo, não estou falando dos veículos, nem dos partidos, mas estou falando das pessoas que defendem determinado campo ideológico, que defendiam, por exemplo, aquela exposição lá em Porto Alegre, no ano passado, no Santander, que eu particularmente nunca teria ido, acho de péssimo gosto, mas as mesmas pessoas que defenderam que ela fosse retirada, né, que fosse proibida de ser exposta, hoje agora estão vendo o que acontece quando aquilo que elas defendem é tirado de circulação. Então acho didático isso está acontecendo para que as pessoas reflitam não sobre o que tem que ser ou não ser exposto, mas sobre o direito à liberdade que a gente tem que ter de poder expor as nossas obras, as artes, as ideias, mesmo quando ofende a nós próprios, quando, como foi falado aqui anteriormente, espero que esses casos todos tragam sim mudanças na legislação, mas principalmente mudanças na cultura aqui do Brasil para que a gente possa ser mais tolerante, respeitar o direito do outro dizer, mesmo quando a gente não concorda com aquilo, né? Como eu achava que era Voltaire que tinha dito isso, aí fui pesquisar, foi a biógrafa dele que falou, que posso não concordar com o que o outro diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Acho que essa tem que ser a tônica aqui no Brasil daqui para frente, é isso que eu, Ganime e meus colegas vamos defender lá no Congresso. Obrigado, Thiago. Só quando a gente vai, enfim, conversar aqui entre nós e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia, restringir a liberdade de expressão de vocês e pedir para vocês mandarem a pergunta por WhatsApp para o seguinte telefone: 981122237. Daqui a pouco eu digo de novo.
mas eles não pediram aí para vocês botarem o nome de vocês, então apresentem-se. Vou passar então para o Leone, se puder, enfim, falar o que você acha, mas eu ia te pedir também, Leone, para você botar isso um pouco em comparação a como é nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um país liberal desde o nascimento, né? Nós somos um país iliberal desde o nascimento. A gente fica tentando escrever umas constituições mais ou menos liberais, mas na verdade a nossa frase favorita é: isso deveria ser proibido, né? Então sempre que a gente, pegando aqui o gancho do Thiago, sempre que a gente vê alguma coisa com a qual a gente não concorda, a nossa imediata reação é chamar o Estado para proibir. Não basta, não só eu quero impedir você de falar, eu quero a polícia impedindo você. E os Estados Unidos têm a primeira emenda há 200 anos, essa é uma discussão... Enfim, boa noite. Eu não sou um constitucionalista, então meu comentário é de um advogado mais generalista do que qualquer outra coisa. Eu ouvi aqui várias considerações que eu pessoalmente acho muito importantes, mas algumas um pouco exacerbadas e algumas bastante razoáveis. Eu queria lembrar o seguinte: liberdade é um conceito relativo necessariamente. Quando é que termina a minha liberdade? Quando eu começo a afetar a liberdade do outro. O meu direito afeta o do outro, automaticamente eu não posso fazer isso. Eu até me lembro, quando eu era estudante, no primeiro ano da faculdade, havia um concurso na introdução do direito, na ciência do direito. Meu professor era um polonês chamado Zbrozek. E o Zbrozek fazia um concurso, ele era fantástico, ele reduzia a turma de 100 alunos no primeiro ano para 30 alunos no segundo ano. E quem não passava, ficava reprovado. E eu participei do concurso, tinha só 3 pessoas, e eu fiquei no segundo lugar. E fiquei no segundo lugar, sabem por quê? Porque eu não conseguia visualizar a relatividade da liberdade. Essa relatividade que eu acabei de falar. O que você diz é muito certo, Rogério. É preciso que as pessoas sejam tolerantes e aceitem ideias novas. É preciso descriminalizar aqueles que falam mal de alguém, mas que não falam mal no sentido de evitar um negócio onde você poderia ter responsabilidade civil. E isso daí, para mim, é fundamental. Quer dizer, liberdade de expressão, como é que ela nasce? Ela nasce em 1791, nasce em 1791, com a seguinte redação, lá nos Estados Unidos, a emenda número 1 à Constituição Americana. O Congresso não legislará a respeito de qualquer estabelecimento religioso ou proibirá o exercício livre da religião ou restringirá a liberdade de palavra, speech, ou a imprensa, ou o direito de pessoas pacificamente se reunirem, ou de peticionarem ao governo para que ordenanças que tenham sido baixadas, mas que sejam prejudiciais, possam ser modificadas. Esta foi a redação da emenda constitucional número 1. Apesar de ser de 1791, antes da Primeira Guerra Mundial, antes do fim da Primeira Guerra Mundial, quase não houve caso julgado nos Estados Unidos sobre essa emenda. Isso começa a ser julgado depois da Primeira Guerra Mundial. E aí começa a ser julgado dentro daquele exagero que nós conhecemos nos Estados Unidos. Eu vou contar um caso que mostra o exagero. Um amigo convidou o outro para ir jantar na casa dele. Ele foi. Esse amigo que foi jantar, o convidado, caiu na casa dele e teve, enfim, fratura de braço, teve custos para poder se recuperar. Ele simplesmente perguntou ao amigo: você tem seguro? Eu disse: tem. Então eu vou acionar o seu seguro. Sabe? É coisa que não passaria pela cabeça de um brasileiro. Eu caí na casa de alguém, eu mesmo caí já na casa de alguém, já sofri, não fratura, mas rompimento de um tendão. Não acionei seguro-saúde de ninguém, porque realmente isso daí não é a nossa cultura. Nós temos uma cultura muito mais latina. E a grande diferença cultural que existe no mundo jurídico é a seguinte: nós somos um país de legislação escrita.
Nós não somos um país de common law, isto é, de evolução pelo costume. Nos países de common law, os congressos existem não para legislar sobre tudo, mas para legislar sobre tributos e outras situações relativas ao governo, às instituições políticas, etc. Eles não tratam da legislação civil. Às vezes tratam de legislação penal. Mas vejam bem, como é que se faz a evolução do direito nesses países? Se faz através da evolução dos costumes. Aparece uma necessidade nova, um grupo pequeno precisa que aquilo seja resolvido de uma certa maneira, formula-se a maneira de resolver, entre eles aquilo começa a se ampliar e acaba se incorporando ao direito. E essa incorporação se faz através de jurisprudência, isto é, os precedentes. Eu chego e digo, olha, houve uma mudança no comportamento social, a sociedade está se comportando desse jeito. Isso é muito comum. A vida inteira do direito sempre teve um direito moderno e um direito, vamos dizer, estratificado. No Brasil de hoje, nós diríamos que um é o direito comercial, o outro é o direito civil. O que é o direito civil? Aquilo tudo que foi estratificado e que foi sendo incorporado no tempo ao direito civil. Por exemplo, legislação societária não era do Código Civil, era do Código Comercial de 1850. E começou a ser incorporada por quê? Porque a sociedade é uma coisa que começou a ser explorada economicamente de uma maneira muito extensa. Então, sempre houve assim, esse direito moderno que se preocupa com os problemas novos, que são pertinentes a uma categoria especial de pessoas, pequena, não é grande, mas que aos poucos vai se expandindo. Seguro é um exemplo clássico disso. Seguro começou desse jeito, lá nas grandes descobertas por contratos diferentes. Por quê? Porque o direito canônico proibia o contrato diário, o contrato de sorte. E o seguro nada mais era do que o contrato de sorte. Que quem perde a carga vai receber dos outros o valor que ele perdeu. Então, isso daí é a evolução natural do direito. No Brasil, nós precisamos da lei. Infelizmente, o nosso Congresso é muito ruim. Sempre foi. Ele é um Congresso despreparado. As nossas leis têm muitas brechas. E, como diz a Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei. Automaticamente, se você tem a brecha, você descobriu a brecha, você explora a brecha e ninguém pode se opor. Então, isso faz com que a nossa evolução do direito seja uma evolução mais restrita, mais difícil, mais complicada, porque precisa de legislação. Os tribunais têm tentado colocar súmulas vinculantes para que os juízes sigam aquela orientação. E isso poderia ser um início de vinculação. Mas vejam bem, quando a gente chega na Constituição Federal, ela diz que ninguém pode ser considerado culpado a não ser após o trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado da sentença? Quando não há mais recurso nenhum possível. O que o Supremo decidiu recentemente? Na segunda instância pode ir para a prisão. Sim, sabe por quê? Porque os recursos que foram apresentados ao STJ ou foram apresentados ao Supremo e que foram providos, isto é, devolveram a liberdade aos réus, era uma quantidade mínima, insignificante, 1, qualquer coisa no Supremo, 3, qualquer coisa por cento no STJ. Então, insignificante se você não estiver entre os 1%. Esse aqui é o grande problema. O problema é que nós não temos a preocupação que o americano tem de defender a liberdade individual. E por isso nós temos tanto conflito de defesa da liberdade de imprensa. Eu não tenho a menor dúvida que liberdade de imprensa é essencial numa democracia. Não tenho a menor dúvida de que a liberdade de imprensa ela tem que corresponder a uma atitude responsável da imprensa. Se ele fizer bobagem, se ele disser inventar coisas, etc., que se responsabilize por aquilo, se responsabilize civilmente e criminalmente se realmente chegar ao absurdo de dizer, não, o sujeito foi um corrupto, recebeu tanto e é uma mentira, aí pode ser que você possa levar o sujeito à cadeia, mas positivamente, a liberdade de expressão que nós queremos
e que nós precisamos ter pressupõe corresponsabilidade do outro lado. E essa corresponsabilidade tem sido muito mais cobrada em termos de quem é poderoso perante a sociedade do que um pobre coitado que foi vilipendiado da mesma forma e que não tem como apelar para a justiça.